número 6, versículos de 9 a 22. Amém, meus irmãos? Livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 9 a 22. Nós iremos fazer a leitura da palavra de Deus. E você que pode, acompanhe aí, né, na Bíblia, seja na sua casa, onde você está ouvindo e vendo essa mensagem agora. O que diz versículo de número 9? Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gófer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todo réptil da terra, conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Peraí. Talvez você nunca parou para observar isso aqui. Olha o finalzinho desse versículo. A parte B, ou o final dele, vai falar: 2 de cada espécie virão a ti. Não sei se você entendeu. O Senhor iria dar ordem para ir até ele. Virão a ti. Então, se vai vir a mim, eu não preciso buscar. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles.
Assim fez Noé. Conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém, igreja? Vou ler o versículo aqui, de número 9. Que fala: esta é a história da família de Noé. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Então, nessa noite aqui, Marília, nessa noite, é possível alguém andar com Deus. A Bíblia não fala só que Noé andou com Deus. Cita mais alguns. Mas nessa noite, eu quero fazer referência a Noé. A Bíblia deixa bem claro que Noé era íntegro, em meio a uma geração corrompida. Em meio a uma geração que não estava nem aí o que estava acontecendo. Uma geração que casava-se, dava-se em casamento. Uma geração muito pior que a nossa. A nossa ainda não atingiu o que aquela geração atingiu. Então, no meio de uma geração complicadíssima, uma geração corrompida, tinha um homem íntegro. Um homem que temia o Senhor. E a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Eu quero te perguntar, para você que está me ouvindo, para você que está acompanhando aqui presencial, você quer andar com Deus? Alguém aqui quer andar com Deus? Então, o que significa andar com Deus? O que significa, pregador? O que significa, pastor, andar com Deus? Isso significa que em meio a uma geração corrompida, ele queria agradar a Deus. Então, independente como está o ambiente, alguém que anda com Deus não se corrompe. Alguém que anda com Deus vive os princípios. Alguém que anda com Deus não deixa ser influenciado por amizades. Alguém que anda com Deus ensina a sua família. E o interessante, que Deus faz questão de citar o nome de alguns. Ele mesmo dando testemunho deles. Em outras palavras, ele andava comigo. Em outros momentos, o Senhor fala: como eu iria fazer algo sem falar para o meu amigo? Como iria eu fazer algo sem falar para o meu amigo? Aí hoje eu vejo um monte de gente cheio de segredinhos. Mas o grande problema é que não anda com Deus. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, me traz a fé de observar e ver que em meio a uma geração onde as pessoas fazem coisas que aparentemente aos olhos nus dá para duvidar, mas eu vejo que tem pessoas que decidem andar com Deus. E eu fiquei pensando, quando Deus escolhe alguém, está escolhido. Nós costumamos falar que um com Deus é maioria. E na história de Noé,
nós podemos observar que Deus julgou uma nação. Deus julgou uma geração por causa de um. Por causa de um, Deus julgou a todos. O que importa para mim e para você é a avaliação de Deus. O que importa para nós é a avaliação de Deus. Em meio a uma terra corrompida, o Senhor olhou e viu um que andava diferente. Quando nós vamos ler o livro de Gênesis, é necessário para você que gosta de pregar a palavra de Deus entender. Eu te pergunto, será que esse livro foi o primeiro a ser escrito? Ou foi o livro de Jó? Aí você pode dizer assim, foi o livro de Jó, eu vou deixar você com um pensamento agora. Será que esse livro aqui não foi tão grande, tão extenso, que deu para começar ele, fazer o livro de Jó e terminar ele? Depois você para, vai pensar, vai estudar sobre isso. E todos nós sabemos que quem escreveu os 5 livros, primeiros livros, foi quem? Moisés. Então, quem escreveu o livro de Gênesis, que até hoje, né, se alguém falar que não foi, então prove que não foi Moisés. Mas hoje nenhum historiador conseguiu provar o contrário. Então, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, podemos observar que o livro de Gênesis é o alicerce para toda a palavra. Porque sem o livro de Gênesis, a palavra ficaria incompleta. Como assim, pastor? Sem o livro de Gênesis, a palavra ficaria incompleta. Aí muitos poderiam citar e querer até mesmo duvidar. Mas a palavra de Deus, ela se completa. Se você pega no livro de Gênesis, você vai ver nos primeiros capítulos que Deus fala da criação. Aí depois você vai ver, em seguida, que o livro fala da queda. Aí logo depois, você vai perceber que o livro fala da primeira civilização. Aí logo em seguida, você vai perceber que o livro fala do que nós estamos falando hoje aqui, do dilúvio. Aí depois, você vai logo perceber que fala da dispensação das nações. Aí depois você vai logo perceber que vai falar de Abraão. Aí depois, em seguida, fala de Isaac. Aí depois, em seguida, fala de Jacó. E depois fala de José. Então o livro de Gênesis é a base. Então quando nós olhamos, e já estamos aqui falando do dilúvio. Mas por que um dilúvio? Porque o Senhor queria acabar com aquela geração. Você vai perceber, você que gosta de estudar a palavra de Deus, que diz que o Senhor ficou triste por causa do homem, por causa da sua criação. Ou talvez você vai pensar assim, Deus se arrependeu. Deus não se arrepende.
Isso é uma forma que nós falamos. Mas quando estudamos um pouco a palavra de Deus, nós entendemos que Deus estava triste com o que o povo estava fazendo. Então o Senhor, e todo mundo sabe que no tempo de Noé, as pessoas viviam muito. E você sabe que quando Deus fala com Noé, Noé já tinha. Quando ele manda Noé fazer a arca, Noé já tinha mais de 400 anos. Sério, sério. Então imagina aí. Aí o Senhor pega, fala com Noé. Imagina Noé com 480 anos. Noé andava com Deus. E Noé andando com Deus, numa hora dessa, Deus fala para Noé: Noé, eu quero que você faça uma arca. Noé, eu quero que você faça um grande barco. Imagina Noé naquele momento, escutando Deus falar, e Deus falar assim: porque eu vou mandar chuva. Eu vou mandar um dilúvio. Imagina Noé, sem saber o que era dilúvio. Imagina Noé construir uma arca, sem rio por perto. Mas uma coisa aqui que nós podemos perceber: Noé não conhecia talvez o que era chuva. Noé não sabia o que era dilúvio. Mas Noé sabia quem era Deus. Então, para obedecer, nós precisamos só saber quem está pedindo. Porque lá na galeria da fé, Noé é citado. Nos heróis da fé, Noé é citado. Por que Noé é citado? Por atitude de fé. Porque Deus fala para Noé construir uma arca. Noé não olha os obstáculos. Deus vai dando para Noé a direção. E eu vejo que quem está focado em Deus, que quem anda com Deus, eu quero te perguntar, você que está me ouvindo aqui nessa noite, você sabia quanto tempo aproximadamente durou para construir a arca? Olha para o seu irmão e cutuca ele, diga para ele: 120 anos. Agora olha para mim, naquele tempo vivia muito. 120 anos para construir a arca. E 120 anos, Deus falando: eu vou mandar chuva. Eu vou fazer o dilúvio acontecer. Eu vou exterminar com essa geração. Imagina 120 anos e ele não parou de bater o martelo. Talvez, meu irmão, você está me ouvindo agora e está dizendo: eu não estou conseguindo. Quando nós olhamos e podemos observar 120 anos, para mim, para você, sabe o que está falando? De uma vida inteira. Alguém que vive uma vida inteira acreditando nas promessas de Deus. Para mim, para você, quando nós olhamos a vida de Noé, eu e você não temos nenhum tipo de liberdade de não acreditar. Porque Noé viveu a vida inteira, demonstrando para a gente que 120 anos, sem cair, quem sabe, um pingo de chuva. Quem sabe, alguém dizendo: não vai ter água, para que isso? Para que isso, seu louco?
Talvez pegavam-se os filhos de Noé e falavam assim: seu pai está louco, seu pai está maluco. Mas os filhos de Noé, a Bíblia diz que ajudava ele. Quando se é instruído dentro de casa, é diferente. 120 anos batendo prego, 120 anos trabalhando na carpintaria. E o interessante, que Deus dá para ele a planta. Deus dá para ele a dimensão. Deus dá para ele os compartimentos. Deus dá para ele todo tipo de medida. Aí eu te pergunto, qual foi o engenheiro que ensinou para ele? Qual foi o mestre de obra? Qual foi o carpinteiro? Eu quero dizer uma coisa: quando você acredita nas promessas de Deus, Deus dá um jeito de te ensinar. Era um propósito de Deus. Todo mundo zombando. E você vai ver que Noé pregava. Mas todo mundo casavam-se, davam-se em casamento e não estava nem aí. Que loucura é essa? Nunca vai acontecer um dilúvio. Essa caixa aí, essa grande caixa, esse barco nunca vai... Para que isso? Tem gente que está olhando para você dizendo: para que servir a Deus? Para que você abrir mão daquilo que o mundo te oferece? Mas tem gente que decide igual Noé. Por causa de Noé, Deus julgou aquela geração. O pecado estava cheirando mal, mas tinha um homem que andava com Deus. Aleluia. E gente, quem foi o escritor? Moisés. E uma curiosidade para você que gosta de ler a palavra de Deus. Quando Deus fala para Noé fazer uma arca, no original, essa palavra só aparece 2 vezes. Na arca e quando foi feito o cestinho para colocar Moisés no rio. Então imagina Moisés relatando. Imagina o coração dele, a fé. Deus mostrando o que iria fazer. E todo mundo devia estar olhando para Noé e dizendo: que loucura. Eu quero que você guarde essas coisas. O alvo desse barco, ou dessa arca, não era navegar. Como assim, pastor? Como assim não era navegar? Alguém quer saber? Diz amém. Não era navegar. Por que não? Porque o alvo desse barco, pelas instruções que Deus deu a Noé, era flutuar. Como assim? Essa arca, você vai ver e perceber que não tinha leme e nem vela. Entendeu não, né, meu irmão? Porque quem vive as promessas de Deus não precisa de outra direção. Glória a Deus. Aleluia. 120 anos alguém zombando. Mas quem vive as promessas de Deus não precisa de outra direção. Então, aquele barco, a intenção dele era flutuar, porque não tinha vela e nem tinha leme. Como vai dar a direção?
Deus não precisa da direção de homem. Não sei se você está me entendendo. Para Deus fazer acontecer na tua vida, Deus não precisa da direção de homens. Deus precisa que você entenda aquilo que Ele está falando contigo. E Noé continuou firme. Então, se aquele barco, aquela arca não precisa de leme e nem de vela, ele iria simplesmente flutuar. E quem era o capitão? Quem era o capitão? Deus. Aí você vê no original. Se flutuou, vai para onde Deus? Aí Moisés escrevendo sabia que quando colocaram o cestinho, betumaram por dentro e por fora, iria flutuar. Qual foi a vela que tinha no cesto? Qual é o leme que tinha no cesto? Mas a direção era a mesma. Mas a direção era a mesma. Aleluia. A direção era a mesma. Deus é demais, gente. E se você pegar no original esse texto, Deus fala, eu mesmo. Porque naquele tempo existiam muitos deuses. E eles ficavam, mas como, sei lá, Deus fala, eu mesmo, Noé, vou trazer o dilúvio. O dilúvio não vai vir por outros, vai vir por mim, eu mesmo vou trazer esse dilúvio. Deus estava falando com Noé, fica tranquilo, que quem vai trazer esse dilúvio sou eu. E o legal aqui, gente, que a gente às vezes fica, se perguntando, tal, como foi. Deus pega, manda ele fazer uma arca, que dura aproximadamente 120 anos, para construir. E uma curiosidade que você leu aí, no versículo 20, que fala, Deus fala que virá Noé, cada casal, ele iria colocar na arca. Imagina o desespero, eu vou procurar onde? Deus falou, você não precisa se procurar, eu vou mandar. Tem gente procurando oportunidade, a oportunidade não se procura, Deus dá. Você pode ir para 10 cultos no mesmo dia, e Deus falar que você está em rebeldia ainda. Que é isso, pastor? Pois é, no meio de uma geração, tinha um homem que andava com Deus. E a sua família foi beneficiada. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo número 7, diz assim, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor. Ele foi movido por um santo temor. Construiu uma arca para salvar a sua Família. Construiu uma arca para salvar a sua Família. O legal é isso aqui, ó, por meio da fé. A arca foi construída, não foi por força. Porque por força você para. Por força alguém pode te dar uma palavra de peso, você para. Quantos jovens que têm um grande chamado, mas por palavras pararam. Mas quando eu olho aqui, você vê que por fé, por meio da fé, ele fez o quê? Condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Por meio da fé, Noé fez o quê? Condenou o mundo. Por meio da fé. Por quê? Deus falou, ele acreditou. E todo mundo ficou zombando.
Deus falou, vou julgar, vou exterminar. Mas pela fé, por um homem, Deus julgou aquele povo. Aí depois a gente fica mais fácil de entender, né? Quando lá na frente um fala assim, se tiver 5. Agora fica fácil de entender, né? E o interessante, que ele está na galeria dos heróis da fé. Ô gente, Noé não sabia o que era enchente. Imagina você, Deus falando que vai mandar um dilúvio, mandar um enchente, e você não sabe o que é isso. Mas você sabe que vai vir. Deus falou, vai acontecer. Então, Noé não sabia o que era enchente. Também não sabia o que era dilúvio. Mas sabia quem era Deus. E pela fé, a Bíblia diz que ele obedeceu. Porque pela fé você obedece. Pela fé nós vencemos. Pela fé você chega lá. Não importa o tempo que vai durar. O tempo que durar, a tua fé vai te manter de pé. Aleluia. O tempo que durar, a tua fé vai te manter de pé. Noé era o único certo. E a sua obediência condenou o mundo. Condenou o mundo. E você já sabe, né? Imagina você construir uma arca, ou alguns vão falar que era um grande caixote. Parecia mais com aqueles navios cargueiros, de médio porte, de médio. Porque tinha aproximadamente 150 metros de tamanho, de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Então, Jaqueline, quando você chegar lá em casa e olhar para baixo, a arca era mais alta. E aí? Como que faz isso? 120 anos. E alguém dizendo, que loucura é essa? E Deus falou para ele, faça. O povo disse que prédio começou hoje, começou lá. Faça 3 andares. E separe. E o Senhor foi dando uma direção para ele. E o Senhor mandou fazer quantas portas? Quantas portas? Uma. Quantas portas? Uma. Vou liberar algo profético na tua vida. Deus não precisa de muitas portas para fazer o milagre na tua vida. Glória a Deus. Você não entendeu, meu irmão? Deus não precisa de muitas portas para fazer o milagre na tua vida. Só através de uma. E eu quero dizer para você, quem vai abrir essa porta é Deus. Aleluia. Por quê? Talvez quem faz muita porta está com medo. E saída de emergência? Quando Deus está no negócio, não precisa sair por saída de emergência. Interessante que você vai ver aqui, não vou entrar muito nos detalhes, que Deus colocou até na arca lá, uma entrada de ar. Só para entrar ar mesmo. Pelo tamanho. Em outras palavras, Deus estava falando, quem vai guardar sou eu. Quem é o general? Deus. E aí, gente? Imagina Deus falando para ele que iria mandar e que ele teria que colocar os animais. E a Bíblia diz que o Senhor fala para ele, vai entrar na arca, você
sua esposa. E quem? Seus filhos. E as mulheres. Dos seus filhos. Está vendo aí que até a namorada de um crente, que casa com um crente, é abençoada? Estava prestes a ser condenada, mas casou com um crente. Entrou na arca. Casar com um crente pode te salvar. Pastor, e agora, o que é que eu faço? Peça para Deus um crente. Minha irmã, você que é crente. Crente de verdade, que crê em arca. Tá? Então a Bíblia diz que entraram. Aí a Bíblia diz que quando eles entraram, o que acontece? Agora eu quero te perguntar, quem foi que fechou a porta? Quem foi que fechou a porta? Quem foi que fechou a porta? Deus. Isso significa que não vai ter arrumadinho quando a porta se fechar. Meu Deus. Você que está me ouvindo aí, você que está me vendo, se você ainda está afastado dos caminhos do Senhor, volta. Porque enquanto a porta está aberta, ainda tem como você entrar. Mas depois que a porta se fechar, não vai ter arrumadinho. Aí quando eles entram, o Senhor fecha. A porta. Se ele fechou a porta, quem abre? Só ele. E agora, Noé sabia para onde ia? Eu e você não precisamos saber para onde nós vamos, desde que a gente está seguindo o que Deus mandou. Se nós estamos seguindo o que Deus está falando, nós estamos indo rumo à promessa. E para ir rumo à promessa, eu não preciso ver. Eu não preciso olhar onde eu estou pisando. Eu não preciso saber quem está ao meu lado. Eu só preciso continuar crendo em quem está falando comigo. 120 anos acreditando. Mas quando veio o dilúvio, quando começou a chover sem parar, aí todo mundo começou a dizer: aquele louco tinha razão. Quem sabe quantas pessoas bateram? Abre a porta. Noé, abre a porta. Noé, eu te conheço. Mas quem tinha fechado a porta não era Noé. Ainda dá tempo, meu irmão, a porta está aberta. Aleluia. E todo mundo batendo: Noé, abre a porta. Não adianta saber nadar. Não adianta você achar que você tem um barco. Ele não vai vencer a tempestade quando o Senhor mandar. Você só vai vencer se estiver guardado por Deus. Glória a Deus. E todo mundo sabe, Deus acaba com aquela geração. Mas existia uma promessa dizendo que quem iria esmagar ou pisar na cabeça da serpente? Quem? Quem? Filho? Então precisava de alguém vivo, de uma família. E Deus manteve a esperança, porque tinha que se cumprir o que está escrito desde o início. Se exterminasse aquela geração e Noé junto, não se cumpria o que o Senhor falou. Então, através de Noé, continuou de novo uma nova civilização. E aí? Aí eu te pergunto: vale a pena obedecer a Deus? Porque as promessas de Deus,
ela se cumpre. E o Senhor deixou bem claro, pela obediência de Noé, fala para Noé: todas as vezes que você vê entre as nuvens um marco, é eu falando para você e para a sua geração que eu não acabo mais com água. Quando alguém olha para o arco-íris, em outras palavras, está vendo Deus dizendo: o que eu prometo, eu cumpro. Vocês ontem puderam observar do profeta, que fala que Deus apareceu para ele em forma, e ele caiu. Em outras palavras, Deus estava falando, quando ele viu aquilo, Deus está dizendo para ele: eu sou o que cumpro o que falo. Meu irmão, minha irmã, Deus cumpre o que Ele fala. Deus cumpre o que Ele fala. Agora imagina, porque você precisa entender, né? Uma hermenêutica simples. Quem foi que narrou isso aí? Quem narrou? Quem narrou? A igreja, quem narrou? Moisés. Imagina numa hermenêutica simples, Moisés narrando isso. Narrando para quem? Porque toda a palavra de Deus, quando o Senhor coloca, é para aumentar a fé de alguém. É para alimentar o seu povo. Então imagina Moisés falando, ensinando ou pregando sobre isso. Para quem? Imagina Moisés explicando esse texto para os israelitas, que estava próximo a passar o rio. Imagina Moisés dizendo: você lembra o que Deus fez com Noé? Você não está entendendo, né, meu irmão? Deus estava dizendo, através da vida do seu filho: você lembra do que lá atrás não acreditaram, mas eu tirei das águas a esperança. Porque tudo foi mantido através da arca. E Moisés permaneceu vivo por causa do cesto. Porque quem tem propósito de Deus, não importa onde você mora. O interessante é que Moisés não quis liderar na casa que ele estava. Foi para um lugar e Deus levantou ele como líder. Quem tem chamado de Deus não adianta correr. Ou em outras palavras, aonde o Senhor quiser trabalhar na sua vida, Ele vai trabalhar. Não adianta queremos fazer arrumadinho. Imagina Moisés falando para eles sobre essa história, para os israelitas, quando estava próximo a passar o e tomar posse da terra. O que é esse rio? O que é esse rio? Deus não deu vitória para Noé? O Deus de Noé é o nosso Deus. O que é esse rio? Imagina ele falando para os israelitas. Ele estava mostrando que o Deus de Israel era diferente.
Nosso Deus é diferente. O nosso Deus é diferente. E tem o controle de tudo. Tinha acabado de abrir o Mar Vermelho, mostrando que Ele é Senhor da criação. O Senhor é o Senhor da criação. Moisés estava querendo mostrar para o povo de Israel. Cutuca o seu irmão aí. Diga que estava querendo mostrar que eles eram herdeiros da promessa. E quem é herdeiro da promessa, Deus vai criar situações para você vivê-la. Moisés queria mostrar para eles que eles eram herdeiros da promessa desde Adão, desde Noé, e que mais tarde seria estendido a Abraão, Isaque e Jacó. Quem obedece, vive a aliança de Deus. Meu irmão, se você está obedecendo o querer de Deus, não importa o que estão falando de você. Não importa a luta que vocês estão enfrentando. Não importa o que estão dizendo. Não importa que estão zombando de você, continua crendo. Continua crendo. Ainda que para isso dure a vida inteira. Noé mostra para nós que ainda que durasse a vida inteira, ele não ia parar de martelar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus tem para você novidade. Deus tem para você socorro. E Deus sabe que você não vai viver mais aquela quantidade de anos que Noé viveu. Então, em outras palavras, meu irmão, se apressa. Te levanta, porque o prazer de Deus é cumprir as promessas que Ele tem prometido ao teu respeito. Se você quer viver as promessas de Deus, entregue tudo que você tem a Ele. Não espere, para onde eu vou? O que vai acontecer? Quem vive pela fé, quem dá a direção é Deus. E eu quero dizer para você, quando você começar a viver pela fé, um milagre vai acontecer na tua casa. Tem salvação de Deus para a tua casa. Deus não salvou só Noé, salvou a família. Salvou as noras. Creia. Ainda que lancem palavra de peso ao teu respeito, Noé andava com Deus. Deus nessa noite te chama. Convida aí alguém que está com você aí. Você que está me ouvindo aí. Deus nessa noite te chama. Ou quem sabe você vai ouvir de manhã ou de madrugada essa mensagem. Deus te convida. Vem andar comigo. Quem anda com Deus, vive milagres. Quem anda com Deus, vive novidade. E quem anda com Deus, Deus dá a direção. Aleluia. O prazer de Deus é que você viva o melhor dessa terra e por fim a vida eterna. Deus te abençoe e toma uma decisão hoje. Não deixe para amanhã. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Fique de pé.